A lei em vigor no país diz que as eleições autárquicas se têm de realizar entre o dia 22 de setembro e 14 de outubro. Portanto, compete ao Governo marcar as eleições, mas tem de marcar neste intervalo, entre 22 de setembro e 14 de outubro. Nós tivemos a oportunidade de ouvir, esta semana, pela primeira vez, um dado muito concreto, que foi o Almirante Gouveia e Melo dizer que, se tudo for cumprido, no dia 31 de agosto, no fim de agosto, nós temos 70% da população portuguesa vacinada, o que quer dizer que, segundo os cientistas, teremos a imunidade de grupo, teremos alcançado o ponto que queremos alcançar, em 31 de agosto. Portanto, se tudo correr bem, e devo-vos dizer que eu estou muito cético que se consiga 70% dos portugueses, portanto 7 milhões de pessoas vacinadas em 31 de agosto, com as 2 doses, estou cético, mas vamos admitir que isso se consegue, se o Governo marcar as eleições para 20 e tal de setembro, o primeiro domingo de setembro, significa que se poderá fazer campanha eleitoral durante cerca de 20 dias. Parece-me, sinceramente, manifestamente curto que se tenha apenas 20 dias de completa liberdade e normalidade para se fazer uma campanha eleitoral. Acresce que as eleições autárquicas são diferentes, um pouco diferentes das legislativas, mas são muito, muito, muito diferentes das presidenciais. Nas eleições presidenciais, recentemente, todos os candidatos tinham as televisões atrás dele. O próprio Tino de Rãs tinha as televisões atrás dele. E, portanto, não podia falar com as pessoas, não podia contactar as pessoas, mas, pelo menos, ia lá através da comunicação social e dos meios mais poderosos que são as televisões. Eu pergunto como é que, numas eleições autárquicas, se consegue fazer campanha sem se poder contactar as pessoas, não é? E relativamente, há pessoas que têm tanta experiência como eu a fazer eleições autárquicas. Eu já fiz muitas, como sabem, eu sei como se faz. E eu não conseguiria fazer uma campanha autárquica, repito, e fiz diversas, como todos sabem, sem contactar as pessoas, sem ir aos sítios, sem falar com as pessoas, porque as autárquicas são assim. E eu fui candidato na segunda cidade do país. Agora imagine-se em todas as mais pequeninas. Não há comunicação social, há muito pouca comunicação social, porque não pode haver. E, portanto, as eleições autárquicas têm esta marca, as próprias legislativas já são diferentes das presidenciais, mas quando confrontamos o que aconteceu nas presidenciais, isso não vai acontecer, e mesmo assim não foi famoso, quase não houve campanha, não pode acontecer nas autárquicas. Isto, obviamente, que serve quem está no poder. Quem for autarca, quem for Presidente de Câmara, se conseguir uma campanha em que não haja praticamente campanha nenhuma, obviamente que isto serve quem está no poder. Não serve a democracia, nem serve os princípios constitucionais que levam a que todos tenham de ter uma igualdade no acesso aos cargos que estão em disputa. E, portanto, quem está no poder, já por si tem alguma vantagem por estar no poder, mal fora que quem está na oposição não tem forma de passar a sua mensagem. E em muitas terras deste país, na esmagadora maioria das terras deste país, até quase em Lisboa e Porto, que fará nas outras, é quase de bater à porta, de falar com as pessoas uma a uma. E, portanto, se correr bem, se conseguir 7 milhões de portugueses a 31 de agosto, como o Almirante diz, dará 20 e tal dias, não chega a 30 dias de campanha. Nós, em cima das eleições presidenciais, e vou dizer uma coisa que se calhar não é politicamente correta, que todos dizemos, mas que eu em público não devia dizer, mas isto, enfim, minha forma de ser, à portuguesa, se me permitem, em cima das presidenciais, começamos a pensar, adia-se ou não adia-se, porque a situação é o que é. Pois bem, nós hoje já temos estes dados e relativamente às autárquicas não precisamos de fazer à portuguesa. Podemos fazer a coisa devidamente planeada e pensada à distância. Estamos a 7 meses das eleições.
É o tempo, em minha opinião, de pensarmos se devemos ou não devemos adiar as eleições face aos dados que neste momento dispomos e que há uma semana, 2 semanas atrás, ainda não dispunhamos. E mesmo assim são previsões. Portanto, a minha forma de trabalhar, não é? E escusam de dizer que sou meio alemão, não sou meio alemão, é a minha forma de trabalhar, é planear as coisas, é pensar as coisas a tempo e horas. Aliás, tanta gente tem criticado o Governo por falta de planeamento, vamos lá ver se esses que criticam o Governo agora também são coerentes e aqui também procuram algum planeamento para que isto não fique, repito, à portuguesa, para decidir tudo em cima. E, portanto, no equilíbrio destes fatores, nós vamos dar entrada de um projeto de lei na Assembleia da República, ainda hoje, para propor o adiamento das eleições por 60 dias, 2 meses. Ou seja, em vez de ser de 22 de setembro a 14 de outubro, o Governo marcaria entre 22 de novembro e 14 de dezembro. Que é o mesmo que dizer outra coisa, que é o mesmo na prática que dizer que vigoraria para esta eleição e só para esta o princípio que vigorou em Portugal desde o 25 de abril até o ano 2005. A primeira eleição que eu disputei autárquica, eu fui eleito no dia 16 de dezembro. Portanto, isto é, e agora aqui até nem é 16 de dezembro, terminaria a 14. Portanto, é na prática aplicar em 2021, por circunstâncias absolutamente excepcionais, aquilo que vigorou em Portugal desde o 25 de abril até o ano de 2005. Portanto, mais tempo do que aquilo que está em vigor neste momento. E, portanto, damos na mesma a faculdade ao Governo para marcar, só que o intervalo, em vez de ser 22 de setembro, é 14 de outubro, passa de 22 de novembro a 14 de dezembro, permite, assim, já fazer uma campanha, enfim, com mais próximo da normalidade, partindo do princípio que, pronto, começando setembro, as pessoas podem fazer uma campanha normal e falar com todos. Eu acho que isto é uma proposta sensata, é uma proposta que é feita com a devida antecedência para as pessoas ponderarem e pensarem nisto e não deixarem para a última da hora. Eu já ouvi aí uns comentários a dizer que se pode arranjar uma forma de votar em que não sei o quê, vota-se durante mais do que um dia para não acumular as pessoas. O problema aqui já não é acumular as pessoas, porque se conseguir aquilo que se pretende, nessa altura já não é esse problema, porque temos a imunidade de grupo. E se for esse, é fácil de resolver. O problema é mesmo como é que os candidatos divulgam a sua mensagem e como é que nós podemos considerar umas eleições democráticas se os candidatos não têm hipótese de divulgar a sua mensagem, porque em autárquica divulgar a mensagem implica falar pessoa a pessoa, porta a porta, e aí não me venham ensinar a mim, porque isso fiz eu, e há, naturalmente, milhares de portugueses que já se candidataram a autárquicos e sabem que é assim, e se é assim nas câmaras municipais, ainda mais é assim nas juntas de freguesia. Aliás, na situação presente em que estamos, e portanto este mês e no próximo mês, os próprios candidatos autárquicos têm dificuldades neste momento em constituir as listas para as freguesias por dificuldade de contactos com as pessoas. Se pensarem em concelhos que têm 20, 25, 30, 40, 50 freguesias, a quantidade de pessoas a contactar para ir fazendo as listas é muita gente. Portanto, tudo isto está muito limitado porque nós não podemos comparar o incomparável, não vamos comparar as presidenciais com as autárquicas, são diferentes. E, portanto, esta é a proposta. É uma proposta que eu acho equilibrada, sensata, não é? E que defende um valor democrático absolutamente essencial, que é dar oportunidade a todos de poderem divulgar a sua mensagem para que a eleição seja verdadeiramente livre. E é isto. Não sei se alguém... Diga. Este adiamento para novembro não teria implicações na gestão política do Orçamento de Estado para 2022? O Orçamento de Estado tem de entrar até outubro. É evidente que o Orçamento tem de estar até. Mas a minha pergunta é, e o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, no ano 2002 não houve Orçamento de Estado, eu penso que houve, que eu desse por ela, houve Orçamento de Estado em 2002. E as eleições autárquicas foram em 2001. Não tem uma coisa a ver com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que não tem mesmo nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Eu espero... Vamos lá ser claros, pronto, não sei em que medida é que as pessoas me conhecem. Se me derem argumentos inteligentes, eu não tenho problema nenhum em dizer, epá, se calhar é melhor fazer da forma como estão a dizer,
Ou ainda é pior assim e eu retiro o projeto. Não tem problema nenhum. Isto é um dado à reflexão do país e à reflexão da Assembleia da República. Não tem problema nenhum. Agora, o que eu peço é que haja argumentos inteligentes, não é? Que possam contrariar as vantagens que eu estou aqui a enunciar. Se me derem elementos que não há vantagem nenhuma, até há desvantagens, e se o argumento for inteligente, eu serei o primeiro a dizer, pronto, tudo bem, porque eu não estou aqui a querer impor nada, eu estou a pôr à reflexão uma coisa que já todos devíamos estar a fazer, a tempo e horas, não deixar para o fim, é tudo para o fim. Tudo. Aliás, estamos a ver na gestão da pandemia o que vale esta mania de deixar tudo para o fim, não planear e não assumir com responsabilidade a tempo e horas. Atendendo às suas palavras sobre que estaria com poucas expectativas de que conseguiríamos atingir a imunidade dos 70% Sim. em agosto, a pergunta é se 60 dias são suficientes, de facto, para, se isso não for possível. Pronto, claro, aí está-me a colocar numa situação que eu penso que é a mesma situação em que estão todos que querem destruir esta minha proposta. Porque, efetivamente, é muito difícil destruir esta proposta, porque isto é muito racional, e agora a sua pergunta também é racional, então porquê é que propõe 60 dias? Olha, proponha 90 ou 120 e o problema está definitivamente resolvido. Para lhe ser sincero, há aqui, obviamente, uma componente emotiva. Racionalmente é como está a dizer. Mas também me parece excessivo atirar com as eleições autárquicas, imagino para março do próximo ano, ou uma coisa assim. Parece-me também excessivo. Mas é um parece-me, é subjetivo. A sua pergunta é inteligente, não é? Mas é um compromisso, é o equilíbrio aqui. Conseguimos fazê-las em 2021. Temos o Natal e, portanto, é antes do Natal, como é lógico. É o equilíbrio possível, não muda nada. A pergunta que me faz do Orçamento de Estado, depois umas coisas não têm nada a ver com a outra, são coisas completamente distintas. É isto. No dia em direto para o Ponto Canal, o resultado das eleições pode ficar manchado se não houver cumprido-se durante a campanha esse contacto com as pessoas porta a porta. Eu acho, devo dizer sinceramente, que pelos princípios democráticos, os valores constitucionais, eu acho que aquilo que mais temos de defender é que todos os candidatos, sem exceção, tenham forma de passar a sua mensagem ao eleitorado. E, na situação de condicionamento em que estamos, nós não conseguiremos isso se não dermos um bocadinho mais de prazo do que aquele que a lei presente permite, face à situação pandémica que temos e que teremos naquela altura. E se for como diz o seu colega da RTP, se ainda por cima, a 31 de agosto não tivermos os 70%, mesmo este adiamento pode ser curto. Então, se não o tivermos, imagine que 31 de agosto não se cumpre, não é? E se não o tivermos, como se faz? Como faz um candidato, os que estão aqui na sala provavelmente nunca foram, mas facilmente se consegue colocar na posição de um candidato. Faz como? Como é que faz? Olha, vai aqui no Porto, num bairro social, chega lá, está tudo dentro de casa. Faz como? Não faz, não é? E, portanto, pode pôr umas coisas nas caixas do correio, não consegue falar com as pessoas. E o que é o poder local e as autarquias? Qual é a principal riqueza? Não é o contacto direto com as pessoas? Não conseguimos o excepcional. Não conseguimos o excepcional porque temos uma pandemia. Isso não conseguimos. Tem de ser um pouco diferente. Então, dentro do pouco diferente, vamos ver, enfim, este equilíbrio. Sim, eu gostava Diga. de colocar uma questão que tem mais a ver com aquilo que é um bocadinho fora Sim. desta questão das autárquicas, mas tem a ver com aquilo que disse ontem o Primeiro-Ministro relativamente a não haver um horizonte para este desconfinamento. Ou seja, eu gostava de saber a sua opinião relativamente a esta questão, ao facto de, neste momento, os portugueses estarem em alto mar e não terem fé. Eu já dei a minha opinião, até em público, na sequência da reunião que tive com o Sr. Presidente da República. Eu, mais até do que politicamente, profissionalmente, como economista, gestor que sou, na prática essa é que é a minha profissão, eu acho que, não sei exatamente, para lhe ser sincero, como é que o Primeiro-Ministro respondeu, mas eu tendo a concordar se estiver subjacente ao raciocínio dele for este. E eu penso que será. Nós, enquanto não atingirmos determinado número de redução de número de infectados por dia, ou acumulados de 14 dias por 100 mil habitantes, o indicador que se pretender, enquanto não chegarmos a esse número, que tecnicamente ou cientificamente venha a ser definido,
imagino, menos de 2.000 infectados por dia, uma coisa assim, eu acho que não podemos desconfinar. E por isso eu compreendo que se diga, eu não sei se é no dia 10 ou no dia 20 ou no dia 30, porque eu não sei quando vamos atingir esse número. Se a resposta for dada nesses termos, eu concordo, é algo, aliás, que já devia ter sido feito lá mais para trás, mas estamos todos a aprender, isso também é verdade. Mas portanto, a minha questão prende-se muito com o facto de não ter sido estabelecida essa própria meta. Por exemplo, na questão dos 240 por 100 mil habitantes. O que for, claro. De não haver essa validade, Pronto. ou seja, de o país estar Sim. em suspenso. Sim. Estar em suspenso. Isso eu digo-lhe o seguinte. Com negócios que perguntam, afinal, para isto acaba. Eu digo, o país em suspenso estará sempre, ainda que esse número seja determinado como deve ser, compreende? Porque nunca sabemos quando é que atingimos esse número. O facto do número não ter sido estabelecido, isso é que realmente tem razão, o número já devia ter sido estabelecido, e esse número, mais do que uma decisão política, é uma decisão técnica, ligado designadamente ao famoso R, que baixou muito, e que agora temos de ver, mas não sou eu, que não sou o técnico, o que é que os técnicos dizem, se já chega ao 0,7 ou ao 0,6 ou temos de esperar pelo 0,5, está a ver? Portanto, é conjugar o R com o número de infectados diários. Não definiram, deviam ter definido. O facto de dizerem, mas não podemos dizer em que altura é. Isso não podemos exigir isso porque nós não sabemos quando atingimos esse número. Agora, é bom que esses números sejam rapidamente definidos. Seja o poder político a comunicar, depois de ouvir os técnicos, que não sou eu que vou dizer que é 3.000 ou 2.000. Não vale nada isso, não é? Relativamente às escolas, o Dr. Ririnho, o próprio Presidente da República, tinha pedido que houvesse um plano. Ontem, pelas palavras do Primeiro-Ministro, ainda, pelo menos, António Costa não quis falar desse plano, sequer se já estava ou não em curso. Percebe essa posição? Dou praticamente uma resposta igual àquela que acabei de dar, ou seja, também para a abertura das escolas, designadamente nos diversos escalões, quando é que abre até ao 6º ano, quando é que abre depois, porque, como sabem, tecnicamente, ali o 6º ano, os 12 anos, 11, 12 anos de idade, é um elemento importante. É importante para os miúdos, mas é importante também para os pais dos miúdos relativamente ao trabalho. E, portanto, também aí eu seguia ao mesmo princípio de gestão e definia uma meta. Quando atingirmos um R de X ou um número de infectados de Y, aí abrimos até aos 12 anos, por exemplo. Quando atingirmos o valor a seguir, abrimos. Portanto, não há nada como planear e pensar as coisas bem e à distância. Acho que não é defeito profissional, acho que todos entendemos isso. Portanto, a questão da abertura das escolas, que é absolutamente vital, o encerramento ou a abertura, nós já vimos que é determinante nas redes depois de contacto, e, portanto, isso também tem de ser definido dessa forma. Portanto, Na sua opinião, deve haver um plano estabelecido para o desconfinamento. Certo. Agora, pergunto se entende que esse desconfinamento deveria ser progressivo. Isso é uma questão mais técnica do que propriamente política. Politicamente, tendo-lhe a dizer que sim, que deve ser gradual. Ou seja, nós confinamos de forma gradual. E aí foi mal. Devíamos ter entrado mais forte e mais à bruta, se me permite. Já na saída, acho o contrário, que deve ser com um gradualismo e não deve ser num dia está tudo e no dia seguinte não está nada. É o que eu acho. Mas eu só continuarei a achar isso se os cientistas me disserem estás a achar muito bem. Não sei se me faço entender. Eu acho que aqui o poder político tem de assumir responsabilidades, é evidente, mas antes de as assumir, tem de ouvir e tem de obedecer, digamos assim, à lógica científica. Quando ela não é unânime, e às vezes não é unânime, como nós sabemos, aí nós temos de arbitrar e vamos mais por uma linha ou por outra. Agora, eu tenderia a dizer que não devia ter sido gradual no confinamento, mas deve ser gradual no desconfinamento. Ainda agora foi a resposta que eu dei relativamente à educação. E no plano político, em relação ao aviso de Marcelo Rebelo de Sousa, que não vai dar causa a crises políticas, qual é a posição do PSD, uma vez que não tem... Também já tive oportunidade de dizer, ainda numa entrevista recente, salvo erro a semana passada, em que também me fizeram essa pergunta, e eu sempre disse que
aquilo que nós temos de mais indesejável no país neste momento é somar à crise económica, à crise pandémica e à crise social, agora em cima disso tudo, uma crise política. É por isso que a minha postura ao longo deste tempo, e como sabem, pese embora as muitas críticas que me fazem, mas quando nós estamos neste lugar é para nos mantermos firmes, com o sentido da responsabilidade e não irmos atrás de emoções, e é por isso que eu tenho consciência e votei sempre a favor do estado de emergência, porque o país precisa, e o governo precisa de um governo a governar, e nós temos a obrigação de dar ao governo os instrumentos que ele necessita para o fazer. Se depois o faz bem ou mal, cá estamos para avaliar. Mas nós temos de fazer isso. Não vamos boicotar o governo, não dando os instrumentos, rezando para que tudo corra mal, para depois podermos dizer mal do governo, tendo estado no eixo, digamos assim, e no princípio das coisas a correrem mal. E, portanto, é esta linha de coerência que eu tenho seguido, e a resposta que lhe dou é exatamente essa. Não vejo nada como desejável, face à situação que o país vive, agora uma grande crise. Agora, quando falam em governos de salvação nacional, isto e aquilo, é para situações que eu espero que não se chegue lá. Ainda no campo político, o Presidente da Câmara de Porto, Rui Moreira, disse na RTP há 2 dias que, ou voltou a repetir, que o próprio PSD está a tentar travar uma nova candidatura dele, dizendo mesmo, e passo a expressão, que era a alteração à lei da autárquica, era até uma visa do Dr. Rio em relação a ele. Acompanha alguma destas posições? Não acompanho, nem sou. Há uma coisa que podem saber, não sabem quem é o candidato do PSD à Câmara do Porto, mas há uma que podem já saber, não sou eu. E, portanto, não vou entrar em elementos, em guerras de campanha próprias de uma campanha autárquica aqui, que não é comigo. Não é comigo, quer dizer, é comigo definir o candidato e apoiá-lo. Não vou ser eu o candidato. Não sou eu que vou entrar em polémica com o Presidente da Câmara do Porto. Eu gostava apenas de questioná-lo relativamente no seguimento daquilo que disse, que não foi crise política não, no atual contexto, mas gostava de lhe perguntar se entende, tendo em conta a maneira como o Governo geriu de forma reativa esta terceira vaga, nomeadamente a Ministra titular da pasta da Saúde, se entende que ela tem condições para continuar? Eu já respondi a isso muitas vezes. Isso é uma matéria que é o Primeiro-Ministro que tem de avaliar e assumir a responsabilidade pela avaliação que faz, se deixa ficar a pessoa ou se tira a pessoa. É diferente quando eu falei, por exemplo, no caso da Ministra da Justiça, porque a Ministra da Justiça é um caso diferente. Mentiu para tentar atingir determinados objetivos, não é? Neste caso, no caso dela, de nomear uma determinada pessoa em detrimento de outra para a Procuradoria Europeia em representação de Portugal. Quando estamos a apreciar, não isso, mas a capacidade de gestão do processo, isso cabe por inteiro ao Primeiro-Ministro achar que mantém ou não mantém um dado Ministro, neste caso uma dada Ministra. Não me compete a mim fazer isso, compete-me avaliar o Governo como um todo na gestão da pandemia, que é também o que eu tenho feito. Obrigado.